Bem-vindos, pessoal, ao Movingcast, o podcast de saúde, esporte, tudo em alto nível, tá? Meu nome é Paulo Musi, eu sou médico, sou ortopedista e traumatologista, médico do esporte. Eu trago para vocês pessoas que têm sempre alguma coisa para dizer de muito importante para a vida de vocês. E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial. Bruninho, você vai contar toda a sua história para a gente e, claro, tem muita coisa que você precisa ensinar da gente, das conquistas que você fez ao longo desses anos com, né, é verdade, com grandes sapatos para preencher. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Musi. Prazer estar aqui batendo esse papo com você. É um podcast que está há algum tempo aí, muitas pessoas que passaram por aqui, então é um prazer bater esse papo, de alguma maneira trazer um pouco das minhas experiências, não só dentro de quadra, como fora também, eu acho que podem ser ricas para as pessoas também. Bom, saindo nessa linha, eu já queria perguntar para você das dificuldades, né? Porque a gente fala das dificuldades. Qual foi, se a gente pudesse usar uma linguagem de quadra, qual foi o grande tie break da sua vida até agora? Bom, vale quadra ou vale fora? Você tá, eu acho que tiveram alguns momentos assim que foram bem difíceis na minha carreira. Eu acho que a carreira de não só de um atleta, mas como de qualquer pessoa, né, que a nossa vida ela é feita de desafios, é feita de obstáculos, né? Sem dúvida alguma, o meu início na seleção brasileira, ele tinha o fator meu pai treinador. Então, naquele primeiro momento, uma cobrança talvez acima do que um garoto com 21 anos, né, que tinha acabado de ser campeão brasileiro, mas ainda era muito jovem, né, para entrar numa fogueira daquela, então ser, digamos assim, colocado à prova, né, em alguns momentos, alguns veículos de comunicação. Na época a gente não tinha internet ainda como hoje, mas colocando naquele Pan-Americano do Rio, né, uma situação talvez de nepotismo, né, no corte do Ricardinho, e entrar em quadra, ser vaiado por boa parte da torcida no meu primeiro jogo, né, naquele Pan-Americano. Então, assim, é um início de seleção brasileira onde você tem que ter, assim, primeiro, acho que o mais importante foi um respaldo das pessoas que eu tinha ao lado, que eram os outros jogadores, que era a comissão técnica, as pessoas que me ajudaram naquele momento a me deixar o mais tranquilo possível, né? E eu acho que foi uma prova importante para mim, para, digamos assim, colocar uma casca já, né? E seguir a minha vida, né? Seguir a minha carreira, né? Buscando sempre aquilo que eu podia controlar, né? E eu acho que pós isso, né? Depois de muitos títulos, depois de muitas coisas, a final olímpica de Londres, né? Quando a gente acaba perdendo, né, aquela final, tendo 2 pontos, match points, né, gold medal points, que a gente fala, e o pós-Londres foi um pouco traumático, digamos assim, né? E foi um momento de olhar para dentro mesmo, e numa época onde não se falava ainda de saúde mental, eu acabei tendo que olhar para dentro e buscar ajuda, porque eu me senti num momento de burnout total. Então foi um outro momento de game changer, eu acho, da minha carreira, onde eu passei por uma dificuldade, digamos um trauma, né, dentro do esporte, mas que me fez mudar e evoluir muito, principalmente nessa outra parte, na parte mental, na parte emocional, dentro da minha carreira, e eu acho que eu consegui levar para a vida também. Cara, acho que você abriu 2 coisas que eu tenho muita curiosidade da sua vida, né? Primeiro lugar, e aproveitando que você já tocou, né? Essa relação de estar no esporte que seu pai estava. Então, acho que a primeira pergunta por onde eu gostaria de começar é justamente isso. A gente tem o atleta, a gente tem o treinador, né? E a gente tem o pai. Qual desses que é a maior pressão que você sente? Porque existe, claro, aquele te impõe que ele tem que pôr porque ele é o treinador de te cobrar. Mas tem aquilo que você sente dentro de você. O que pesa? E eu vou te explicar porque eu estou te perguntando isso. Minha filha mais velha, tem 21 anos, decidiu fazer direito, ok. Minha filha mais nova quer fazer medicina. E é uma coisa que você fala, que legal, PQP. E aí ela vai ser, em algum momento, cobrada, né, pelo que, de fato, nossa família construiu. Quer queira, quer não, as horas que ela permitiu que eu ficasse longe dela era para construir isso que a gente tem hoje, né, em relação a nome, clínica, etc. E eu queria poder perguntar para um filho, né? Evidentemente que a história de profissão de vocês é completamente diferente e é de um sucesso, de uma repercussão muito maior.
isso vai me trazer uma resposta muito valiosa para minha vida. Então, se você puder, começa daí. Vamos lá. Qual que é a maior pressão? É bacana você me perguntar isso se você não é o primeiro, porque a gente vê em muitas empresas até, né? Empresas são familiares, talvez o filho, né? Isso, sucessão. Né? Sucessão, né? E no esporte também você tem alguns casos também desse, né? Eu acredito que naquele momento, né? A grande pressão tenha sido uma pressão talvez mais externa. Como a seleção de vôlei era uma seleção muito vitoriosa e é uma vitrine, né? Você está ali, é como se você fosse 24 horas por dia, né, filmado as pessoas, mídia, torcedores e fãs. Então, você tem um olhar externo, né, que acaba aumentando, digamos assim, a pressão do dia a dia, né? Eu não me sentia, até porque eu, graças a Deus, na minha vida, o vôlei ele foi a minha paixão. Então, assim, eu escolhi o vôlei porque eu gostava dele. Claro que por talvez eu ter entrado desde pequeno, minha mãe jogou, meu pai jogou, isso acabou entrando na minha vida de uma maneira muito natural, mas foi a minha paixão. Então, para mim, não era um problema estar em quadra, jamais foi. Mas a responsabilidade de ter que mostrar que você merecia aquele lugar, ela acabou se amplificando naquele momento. Então, era uma situação mesmo de ter que matar um leão por dia, mostrar para as pessoas que eu merecia estar ali, né? Não só através dos títulos conquistados no clube sem ele, mas a cada dia, né? Através da minha dedicação, através do meu empenho, né? Mostrar para as pessoas que aquele lugar, que eu merecia estar ali, né? Então, assim, eu não sentia uma responsabilidade. E é lógico que para ele, eu imagino que para o pai também é difícil lidar com isso, né? Então ele tinha que mostrar que eu era mais um, né? E em vários momentos ele me cobrou muito mais de mim, né? Então tivemos algumas discussões, inclusive alguns jogadores mais velhos, não sei se você lembra na época, o meio de rede, o Gustavo Endres, que era um gauchão. Sim. O Gustavo falou: Bernardo, chega, tá passando do limite com ele, entendeu? Então, assim, porque primeiro eu era o mais jovem, então normal que o mais jovem seja em alguns momentos cobrado, um pouco mais cobrado. Sim. E eu era o filho que ele tinha que mostrar para as pessoas de alguma maneira. Então, essa cobrança ela foi até a gente pegar, digamos assim, entre aspas, o jeito daquela relação. Ela no início ela foi bem complicada, tanto que assim, os finais de semana que eu tinha de folga, eu fugia do meu pai. Não tem mais, já basta ele durante a semana em Saquarema, no centro de treinamento lá, pegando no meu pé o dia inteiro. Não, final de semana eu quero estar tranquilo, eu vou embora, entendeu? Então, a nossa relação, ela, de alguma maneira, ela teve que se afastar um pouco, pai e filho. Porque a gente vivia, né, na pressão, porque o esporte ele é resultado, então, não foi simples, mas eu acredito que por ser um lugar onde as pessoas assistem, veem e torcem, e mídia e tudo, eu acho que amplificou demais esse tipo de relação, que eu acho que muda, né, em outras profissões, né? Então, acho que é lógico que as pessoas vão talvez ver tua filha e vão relacionar, como quando eu comecei a jogar, aquele ali é o filho do Bernardinho, técnico da seleção, o filho da Vera Moss. Pô, mas será que ele é bom mesmo? Tipo assim, vai acontecer isso. Mas, como eu disse antes, a paixão pelo que eu faço, ela foi muito além daquilo. Então, eu consegui, entre aspas, bloquear essas vozes que vinham, né, das pessoas que talvez estivessem ali esperando algum tipo de, poxa, como é que vai ser esse garoto ou não? Então, porque é normal. E eu acredito que ela também vá, em algum momento, sentir isso também na pele. É aliviador que você falou, e assim, é de uma clareza que me fez pensar numa coisa que eu não tinha pensado. Você fala, em algum momento, a relação, né? A relação é uma. E realmente você vai ter que escolher, porque o tempo também é um. Ou eu vou ser pai, ou eu vou ser treinador, ou eu vou ser técnico, ou eu vou ser professor, ou eu vou ser alguma coisa. Então, quer dizer, e eu não tinha parado para pensar nisso, né? Quando eu estiver com a minha filha, por exemplo, qual dessas partes que vai falar mais alto? É curioso isso. Eu acredito que você trabalhando com ela, ali você vai ter que ser você vai ser o chefe ou o médico, né? Então, talvez conseguir equilibrar. E que eu acho que naquele primeiro momento, nós, né? Eu acredito que meu pai e eu, nós não tínhamos também, talvez, a dimensão do que fosse aquilo, né? E nem a maneira
correta de lidar com aquilo. Você acha ao longo que, de certa dos anos, forma, ele estava aprendendo também como eu lidar também com a acho, situação? eu acredito que sim, né? Eu acho que ao longo dos anos a nossa relação ela foi entre aspas melhorando, mas sempre com um certo cuidado e uma certa distância. Eu cheguei em 2006, comecei a participar mais em 2007, 2008, me tornei capitão em 2013, né? Numa votação que ele conta até hoje, que ele fez para a comissão técnica. Ele não queria que eu fosse, mas toda a comissão técnica votou em mim para ser o capitão. Então ele foi voto vencido, digamos assim. E ali eu comecei a ter uma relação um pouco mais próxima dentro do time, meio como também o capitão ele serve como um cara que tenta dar alguns feedbacks, né, de dentro da quadra. Olha, eu acho que pode ser por aí ou não, como você vai sentindo o grupo como está. Em alguns momentos eu bati de frente com ele, mas de uma maneira, né, respeitosa. Acho que a gente, ao longo dos anos, a gente foi estabelecendo uma conexão melhor, né, nessa relação entre treinador e jogador, de pai para filho, né? E o que é mais difícil? É levar uma medalha de ouro para casa ou é ganhar uma discussão com o Bernardinho? Não. Nunca nem tentei ganhar uma discussão com ele. Apesar que ele não é um cara teimoso, assim. Ele é um cara que, ao longo dos anos, ele aprendeu bastante a escutar, assim. Mas eu te digo que, assim, né, quando a gente vence a medalha de ouro no Rio, né, a gente tem um abraço ali. Ali é um momento, assim, muito gratificante também, porque nós sabemos o que a gente passou juntos, né? Lógico, a pressão dele, né, e a minha, né, e o quanto eu sofri com isso também. Em alguns momentos eu me perguntava, será que a gente precisa passar, eu preciso passar por isso? As pessoas, é o nepotismo, ou mesmo meu pai sendo, né, talvez criticado por colocando a ética dele em jogo, né? Então me perguntar, talvez daqui a uns anos ele saia e eu vou ter a minha oportunidade, né? Então, essa insegurança e essa dúvida, em alguns momentos eu falava, cara, a gente não precisa passar por isso, né? Então, quando as coisas dão certo no final, naquela Olimpíada, que é o maior momento para qualquer atleta, e você consegue a medalha de ouro em casa, né? Eu acho que ali é um alívio e acho que muito gratificante por tudo aquilo que nós passamos, né? Você diria que o ponto alto da sua carreira foi essa medalha de ouro no Rio? Não tenho dúvida. Ali foi... É tudo que um atleta sonha, tudo que um atleta, né, pode querer em casa, né? Quem tem a oportunidade de jogar uma Olimpíada dentro de casa, no quintal de casa. Eu nasci no Rio de Janeiro e acho que o script, né, foi assim, depois de 2012, onde a gente acaba sofrendo, onde eu tenho que, né, olhar para dentro, pedir ajuda, buscar ajuda, principalmente nessa parte mental. Então, assim, foi um filme mesmo, assim, sabe? Acho que escrito da maneira mais especial possível e vencer em casa ali foi surreal. Aquele momento, sem dúvida alguma, é o mais especial para sempre na minha carreira. Eu quero te perguntar uma coisa que justamente tem relação com a Olimpíada de Londres, que para mim foi muito marcante aquela final, cara. Acho que o Brasil inteiro ele ficou segurando o final do aparelho gastrointestinal dele na mão durante algum minuto, sabe? E aquilo pra gente, cara, sabe, eu venho de alguns esportes onde a coisa é muito objetiva, né? Jiu-jitsu, por exemplo, você perde porque você ou fez uma punição, ou você tomou uma punição porque você fez alguma coisa irregular, mesmo sem querer, né? Às vezes acontece, né? Você entra você entra um golpe que talvez não pudesse entrar, ou porque você sofreu uma vantagem, né? Ou porque você fez uma pontuação, né? Enfim, é uma coisa que parece completamente dependente de você. Aquela medalha de prata, naquela condição, porque, sabe, não foi que foi 3-2, cara, a sensação que eu tenho é que foi um pra touro. Porque o que decidiu uma última bola foi exatamente o Golden Point, né? O Golden Medal Point. Né? A chateação, existe chateação, porque, sinceramente, é evidente que é diferente você usar uma medalha de ouro, mas, cara, quando você olha o esforço... Se você olha, eu acho que a gente está conseguindo mudar um pouco essa coisa da medalha de prata, da medalha de bronze, né? Mas nós, naquela época, a gente era um pouco chato em relação a isso. Nós éramos os que mais nos cobrávamos, a gente tinha, né,
era uma geração muito vitoriosa, a gente vinha de títulos atrás de títulos, né? O Brasil sempre chegando, sempre vencendo, e a gente não se permitia certas derrotas. Era algo que era assim, muitas vezes a gente ganhava os jogos, ganhava uma semifinal, jogos importantes, a gente nem comemorava, era um alívio, né? Era tipo assim, tiramos da frente, pum, tira da frente, vai pra próxima, sabe? A gente, em algum momento, a gente parou de curtir certos momentos, porque era uma geração que, assim, ela foi feita para aquilo. Obrigação, né, cara? É uma responsabilidade que começou em 2001, né? Lógico que as gerações vão mudando, alguns atletas vão entrando, outros vão saindo. Mas acho que isso é uma característica um pouco do Brasil, não é, Bruninho? E acho que o voleibol brasileiro, ele se tornou isso, né? Se tornou muito vencedor, ou pelo menos chegando sempre. E era aquilo, né? E aquela medalha de Londres, se você olha o pódio olímpico, é muito marcante, assim, porque eu vejo outras medalhas de outros países, agora, medalha em Paris ou em Tóquio, as pessoas felizes no pódio. Você olha aquela nossa foto no pódio de 2012, todo mundo cabisbaixo, todo mundo ou chorando, ou, sabe, de tristeza. Lógico, você ter um gold medal point, você tá ali, né, e ter 2 oportunidades, isso se torna ainda mais frustrante. Mas aquilo foi... Pra gente, as derrotas, elas machucavam demais. A gente não sabia muito ter o lance do esforço, tudo aquilo que a gente se doou, reconhecer, né? Talvez o mérito do adversário também. Nós sempre fomos muito autocríticos, né? Talvez essa tenha sido a maneira, e por isso que nós conquistamos tantas coisas, né? Não eu, né? As gerações, né? E o legado deixado foi exatamente disso, assim, de não aceitar nada que não fosse o ouro, mas sempre doeu muito isso. Né? Então, isso assim, é um legado que veio de casa também. Por exemplo, vamos voltar, porque assim, a gente está falando da dificuldade que é pegar uma medalha de prata. Pô, cara, uma medalha de prata, não, tô chateado, fui prata. Caramba, meu, é um baita feito de Olimpíada ainda, você vê a 180, sei lá, 190 e tantos países, é muita coisa. Mas falando de legado, né? Vindo de uma família vitoriosa. Se a gente pudesse chegar para aquele Bruninho que está começando na Unisul, né? O que você falaria para ele? Você tem 5 minutos para falar com ele. O que você concentraria a tua energia para falar, cara, é isso aqui? É difícil, né? Eu acho que já me parei pensando em relação a isso, né? Eu acredito que, primeira coisa, conseguir desfrutar mais. Boa. Desfrutar, assim, eu não digo o processo, ele é fundamental, né? Eu sempre fui um cara muito dedicado, talvez eu tenha puxado muito isso do meu pai, da minha mãe, em relação à dedicação, ao comprometimento, né? E graças a Deus eu tive ótimos professores também, né? Atletas que foram referências para mim quando eu cheguei na seleção também, ou em clubes, que era isso mesmo, né? Eu até hoje falo do Serginho, um cara que para mim foi uma referência máxima, que para ele ali, ele falou assim, o voleibol me tirou, sabe, da favela, me conseguiu colocar comida na minha casa, e assim, aquilo para ele era todos os dias, era um prato de comida, né? Então, aquilo ali para mim, um cara que já era referência, que já era o melhor líbero do mundo, que tinha vencido tudo, ter um espelho como ele foi fundamental nesse início de chegada à seleção. Mas o que eu falaria era assim, não de desfrutar, de ser o cara mais alegre, mas de tentar curtir mais cada momento, sabe? De ter talvez uma parte de felicidade naquilo e não só de responsabilidade, sabe? Eu acho que me cobrei demais durante toda a minha carreira, entendeu? Fui muito autocrítico, né? Até o lance em 2013, onde eu busquei ajuda, né? O Juliano Milan, até hoje o meu mentor, assim, digamos assim, a gente teve um trabalho muito grande nessa parte de ter mais compaixão comigo mesmo, de aceitar o erro, de ser menos perfeccionista, sabe? Então, talvez nesse sentido eu falaria para o Bruno, que começou lá na Unisul, talvez pega um pouco mais leve com você mesmo, sabe? Você já se dedica ao máximo, você é um cara que, poxa, eu sempre gostei de chegar antes, de me preparar, de fazer tudo. Então, você vai ter dias que não vão ser tão bons, você vai ter momentos, né, que você vai estar com mais dificuldade, que não vai jogar bem, mas isso faz parte, né, do processo. Então, acho que seria isso. Pega um pouco mais leve com você mesmo. Mas talvez, como eu disse antes, dessa maneira foi
foi importante para eu chegar onde eu cheguei. Talvez sendo assim também. Então, fica aqui uma dúvida, talvez, mas eu acho que seria isso que eu falaria para ele lá atrás. Então eu vou te provocar. Aí a provocação é assim. Eu posso correlacionar o que você falou com, por exemplo, o meu período na faculdade. E aí, qual é a sensação hoje? 20 anos depois, que passou muito rápido. Você tem essa sensação de que a coisa foi muito rápido e por isso você fala desfrute mais? Que não é a coisa levar na brincadeira, mas é aproveitar até o estresse que você está tendo, porque aquilo, na verdade, é uma coisa positiva. Você acha que tem relação a isso? Tem, com certeza. Porque talvez esses momentos, né, hoje foram quase 20 anos de seleção, né? De 2006, na minha chegada, até 2024, né? Ano passado. 18 anos. E assim, e foi muito rápido. E em muitos momentos você não... Exatamente isso. Você não para, sabe, realmente desfrutar daquilo que você está fazendo. Cara, você está jogando para um Maracanãzinho lotado. Nossa, olha o público aqui, 12 mil pessoas que vêm aqui para assistir você. E não, você só quer pensar em ganhar aquela partida, entendeu? Então, certas coisas, talvez, se você consegue levar com uma leveza um pouco maior, isso não é falta de comprometimento, mas é uma leveza maior, né? Talvez você conseguisse ter menos esse sentimento de estresse, né, dentro de você, essa angústia em alguns momentos, né, dessa responsabilidade, né? E eu falo para você, por mais que eu tenha trabalhado essa parte mental desde 2013, continuo, porque ela você tem que manter isso não é um trabalho que você faz lá atrás e o resto da vida agora tá curado. Os desafios eles continuam, né? Mas em outros momentos eu tive momentos de burnout, de mais uma vez falar, cara, porque eu não conseguia parar e realmente ter essa leveza no meu dia a dia, né? E era muita responsabilidade, botando cada vez mais coisa dentro da mochila, né? Sem conseguir, né, talvez curtir um pouco mais esses momentos, né? Se hoje você fosse o técnico, você gastaria um tempo para tentar ensinar isso para os teus atletas? Ou você, lembrando de você, acha que é uma coisa que a pessoa tem que viver para aprender? Eu acredito que é um pouco dos dois. Você vai ter que, talvez, ajudar, né? Mas você, né, no dia a dia com a tua filha, mais cedo e tal, quando você falava para ela, olha... tá quente a comida e tal, e ela botava... Ela tinha que passar por isso, né? É quase como isso, né? Muitas coisas você tem que passar para você aprender, né? Não adianta só o treinador falar. É claro que eu gostaria de... né? Eu hoje sou o mais velho do time, então, né, no meu clube, tento passar para os mais jovens algumas coisas, mas eles vão ter que passar eles mesmos e aprender com erros, né? Com falhas, né? Com quedas, entendeu? E faz parte, né? Por mais que a gente tente, os nossos professores, os nossos treinadores, os líderes tentam passar algo de experiência para a gente, só levanta quem caiu ali, entendeu? Então não tem como você conseguir antecipar certas coisas, né? Lógico que eu gostaria de passar um pouco disso, né? Eu tento falar isso para eles, mas só vivendo, né, e vivenciando essas experiências para você conseguir lidar melhor com elas. Bom, e é muita experiência, né? Vamos conversar que 18 anos no esporte de alto rendimento é uma sobrevida, cara, é uma longevidade. 18 de seleção, Exatamente. No total são quantos anos? Eu cheguei profissionalmente na Unisul em dezembro de 2003. Então nós estamos... 21 anos. 21 anos. Caramba. Né? Então, essa longevidade, né? Essa longevidade esportiva, né? Que é uma das coisas que a gente trabalha muito na clínica com as pessoas, né? Porque o cara que treinava jovem quer treinar adulto. O cara que era adulto treinando, ele quer treinar com idade, né? É a história do Rocky Balboa, Fighters Fight. Né? Então, a gente briga porque a gente sempre fez isso. Se fosse para você fazer uma reflexão agora e apontar o que foram as coisas principais que fizeram você ter longevidade atlética, né? Tanto de mente quanto de corpo, né? O que você falaria? Primeiro que eu acho que talvez seja a coisa que eu mais me orgulhe dessa longevidade, porque a gente sabe o quanto difícil é você se manter durante tantos anos. De fato, né? Isso é admirável, é raro. Então, assim, é algo que hoje olhando para trás, por mais, né, eu falo, cara,
não é simples, né? Você vê alguns caras aí em cada esporte, os caras que são realmente fora da curva são os caras que conseguem até hoje, né, estarem em alto rendimento desde o início da carreira deles. É lógico que eu já sinto algumas mudanças, né, do meu corpo e tal em relação na minha preparação, né, ou numa recuperação de lesão, né, ou mesmo dentro de quadra, né, em relação à velocidade ou algo do tipo, porque o tempo ele passa mesmo, ele sim. chega para todo mundo. Inexorável, né? meu amigo. E você tem que estar sempre tentando se reinventar de alguma maneira, né? Mas eu acredito que eu atribuo isso. Primeiro, algo que foi esse legado mais importante que os meus pais me ensinaram, e depois eu tive, como eu disse antes, professores muito importantes, que é o fator da dedicação. Sem o comprometimento, sem a dedicação, o treinamento e a paixão pelo que eu faço. Ela que vai te fazer passar pelos momentos difíceis, pelos momentos frustrantes, pelas derrotas, sabe? Porque você gosta daquilo que você faz. Então, outra dica que eu tento dar conselhos, né, para os caras, para qualquer cara mais jovem, cara, busca aquilo que você realmente ama fazer, sabe? Não pensa só no fator dinheiro, não pensa só no fator, sei lá, ser conhecido. Pensa naquilo que realmente dá prazer, né? Porque eu acho que é onde você vai conseguir não só desempenhar melhor, mas quando você vai conseguir ser resiliente nos momentos mais complicados, porque a nossa vida ela é isso, ela é feita de obstáculos mesmo. Então, eu acho que esses são os fatores, e ter buscado ajuda quando eu precisei nessa parte mental, porque senão eu não sei se eu teria aguentado tanto tempo, né, sem ter alguém que me ajudasse, né, pessoas que me ajudassem, né, nessa parte mental para lidar com tantos momentos de pressão, né? Porque a pressão é um privilégio, né? Como muitos dizem, mas Então você tem que saber lidar com ela. Panela, mas você né, tem que saber amigo? lidar com ela, né? Então, eu acho que foram esses fatores que me fizeram ter uma carreira assim tão longeva. Eu acho que você escolhe de uma forma muito feliz aquilo que é a definição das coisas que você explica. Então, quando você fala amar o processo, né? Eu tenho muita clareza naquilo que você diz em relação ao que é o cuidado espiritual, que não tem nada a ver com religião, é você, é o seu íntimo. Você fazia alguma coisa para cuidar do que era a sua saúde mental? Como que você cuidava disso? Como você cuidava da sua mente? Como você cuidava do seu íntimo? Você diz antes ou quando depois? Durante o processo. Eu acho que esse processo é muito importante. Porque eu imagino assim, que o Bruninho na Unisul, começo era uma coisa, do total. meio, e assim, porque foram mudando suas posições, até você virar o capitão do time, e aí era outra pressão. Mas se você puder contar pra gente um pouquinho como foi esse crescimento na tua vida? Porque eu acho que isso também tem conexão com a tua longevidade. Com certeza. Eu acredito que assim, né, o game changer que eu falei que foi em 2013, principalmente com essa ajuda, foi algo de buscar algo que entender melhor as minhas emoções, né? Talvez mais jovem, você é um pouco mais, digamos, dizer talvez um pouco mais ignorante no sentir as tuas emoções. Então você faz as coisas um pouco mais, talvez inconscientemente. Essa palavra é muito boa, né? Talvez eu não tivesse a consciência, né? A partir do momento que você chega a um nível, né, de rendimento ou de pressão, né, ou de responsabilidade maiores, seleção brasileira, as dúvidas começam a aparecer. E aí você começa a lidar com certas emoções que talvez você antes conseguisse passar por cima, porque você não as conhecia. Então a minha busca foi exatamente para eu conseguir gerenciar melhor as minhas emoções, né? Então, assim, após uma derrota, eu era aquele cara de ficar 2 dias sem falar com ninguém, eu não ia jantar fora. Você não me esquece, eu vou ficar sozinho, entendeu? Martelando, digerindo e me chicoteando. E aí eu fui aprendendo certas ferramentas, né, que foram me ajudando nisso, né? Primeira parte de respiração, de meditação, né, que foram coisas que começaram, e depois a entender melhor as minhas emoções, né? Então, o trabalho do Juliano, cada capítulo, ele basicamente trabalhava através de estudos, né, de coisas científicas, muito Daniel Goleman, né, entre outros autores. Perfeito. Sobre emoções, inteligência emocional. Então, assim,
medo, alegria. Então, vários capítulos falando sobre cada emoção. Então, você começa a ter um pouco mais de consciência daquilo que você está sentindo e você consegue ali lidar melhor com aquilo. Então, após uma frustração, após uma derrota, eu já lidava, não, calma, faz parte e tal. Então, você começa a entender um pouco melhor esse processo das tuas emoções, né? E a ser um pouco mais empático também dentro de um grupo. Eu era um cara que eu era um pouco mais inflexível, né? Então, poxa, se o cara não... Por que o cara não tem a mesma, sei lá, não chega cedo como eu, ou não treina tanto quanto eu, sabe? E eu era meio intransigente em relação a isso, sabe? Eu meio que julgava demais as pessoas que estavam ao meu lado. Falei, cara, será que não era necessidade para o momento também, Bruninho? Assim, talvez hoje não... Pode ser, né? Hoje eu olho para trás, cara, o caminho desse processo de empatia, de compaixão, não só com você mesmo, mas com os outros, me fez tornar ser um líder muito melhor do que eu era quando eu era mais novo, né? Então, esse processo foi fundamental, eu acho, na minha carreira e por isso, conseguir ter essa longevidade também. E aí falo em relação à fé, cada um tem a sua, né? A minha, lógico, eu sou católico, mas é a fé de que você está no caminho certo, que aquilo que você faz no teu dia a dia, você faz realmente com paixão e de você ter esperança. Esperança não é só a esperança de que dias melhores virão e você vai ficar parado esperando, mas esperança que, cara, após a tempestade vem a bonança, que você vai colher algo porque você está fazendo da maneira correta. Então, assim, eu me apeguei muito à fé em relação a isso, né? E eu tive provas, digamos assim, dentro do esporte, né? Como Londres para o Rio de Janeiro, né? Eu sofri muito. Porra, imagina. Né? Mas eu acreditava, eu falava, não, tem alguma coisa que ela está guardada lá na frente pra gente, né? Eu lembro de ter falado isso pro Wallace, um mês antes da nossa Olimpíada no Rio. A gente perdeu uma final de Liga Mundial e a gente tava batendo na trave direto, era prata, prata, prata. E aí o Wallace falou, cara, não é possível, cara, a gente tá bem e tal, chega na hora do vamos ver, a gente... Falei, cara, eu lembro até hoje desse papo, a gente tava entrando no avião para voltar pro Brasil. Falei, lógico, eu usei Deus porque eu sou um cara católico, Deus está guardando algo muito importante pra gente. Eu tinha certeza disso, a minha fé ela era inabalável em relação a isso, talvez por eu ter lidado com essas frustrações e por ter entendido um pouco mais, né, e ter me apegado a isso. E foi um mês depois a gente acaba se tornando campeão olímpico. Eu falei, cara, todas aquelas medalhas de prata que foram tão doídas, né? Foram a estrada para chegar Foi a estrada para chegar ali. Cara, é muito interessante, porque você é um cara muito bem construído, né? Você citou Daniel Goleman, né? Que é o que a gente aponta, né? Como um dos principais escritores de inteligência emocional. Por mais que eu não goste do termo, eu acho que é controle emocional, porque inteligência é uma coisa, emoção é outra. Mas ele faz parte de um cara muito importante, que deve estar na tua linha de pessoas que você estuda, que é o David Brooks. Né? Que é o cara que fala da linha sobre caráter. Né? E, assim, você traz o dado da sua fé e ele é extremamente consistente com tudo que você faz, porque a escola cristã do pensamento, né, ela é sobre o ágape, sobre o amor universal. Então, é amar o que você está fazendo, é você valorizar suas emoções, é você entender que a ferramenta que você tinha no começo da intransigência, ela não era para você ser um técnico, aquela hora era para você ser o melhor atleta possível, então você precisava ser intransigente. Quando você começou a desenvolver as outras ferramentas, bom, chegamos na fase do técnico, chegamos na fase maturidade. Exatamente. Né? E quando você fala maturidade, você escolheu uma palavra que eu não sei se você anotou, nível de consciência. E o cara que estudou isso, ele ganhou só um Nobel por causa disso, né? Que é o James Heckman. E o que ele mostra? Ele mostra que o nível de consciência, não a densidade cognitiva, olha que interessante isso. A densidade cognitiva, que é uma forma da gente entender a inteligência, é uma coisa que a gente ganha com exercício mental. Então, quando você compara pessoas, por exemplo, com níveis de escolaridade diferentes, você vai ver uma diferença importante no que é essa densidade cognitiva, né? Na capacidade do uso do processo do pensamento. Porém, você usou a palavra consciência. E o trabalho do James Heckman, né, que ele fala isso, ele mostra que ao longo da nossa vida existem picos daquilo que é o nosso nível de consciência. Então, por exemplo,
aos 40, eu posso te falar isso porque eu vivi isso, né? A gente começa a se perguntar, né, se a gente tivesse feito melhor ou diferente quando a gente tinha 18 e 19. Isso não é à toa. No trabalho do Heckman, ele mostra que quando a gente atinge os 40 anos, a gente tem de 10 a 12 vezes mais nível de consciência, ou seja, capacidade de percepção de quem você é, onde você está, o que você está fazendo, o que precisa fazer, quais são os valores que regem aquele lugar, do que quando você tinha 18, 19. Quando você atinge os 60, você atinge entre 4 e 6 vezes mais nível de consciência do que você tinha aos 40. E o nosso pico de nível de consciência é os 80. Né? Até porque faz sentido, a gente começa a ter que lidar com a nossa própria finitude. Então você precisa de muita maturidade para lidar com a sua finitude. Né? A gente, eu e você, a gente está no nível da intransigência ainda, porque a gente está jogando, mas né, lá na frente a gente vai ter que lidar com um problema diferente. E aí eu te pergunto, porque você seleciona exatamente esse ponto, 2013. Quantos anos você tinha naquela época e o que foi aonde que você percebeu, pum, virou a chave, tem que ir por aqui? 26 para 27 anos, né? 2012, né? 26, acaba a Olimpíada 2012. E foram alguns meses pós-Londres, onde eu, cara, perdi a vontade mesmo de estar em quadra. Meses? Acredito que uns 2 meses. Cara, é muito tempo. 2, 3. Eu não tinha vontade de... Era uma relação de... Aquele amor, aquela paixão que eu tinha de ir pro treino e tal, ela se tornou um ódio ali naquele momento. Motivação zero. Então eu fazia as coisas, sabe, porque tinha que fazer. Compromisso. E ainda mais intransigente, sabe, mal-humorado, mal. E assim, o momento que eu me encontrava era a hora que eu, à noite, saía, eu era solteiro, não sei o que e tal, no Rio de Janeiro. Então foram meses assim de... que eu falei, cara, mas eu não posso, alguma coisa está errada. Entendeu? Foi quando, no final do ano ali, a Olimpíada deve ter sido em agosto, de Londres, em outubro, novembro, eu lembro tive um papo na época com o meu treinador, Marcelo Francoviac, ele falou, cara, você continua se culpando por uma coisa, você continua vivendo esse luto de uma maneira que vai acabar com você, cara. Entendeu? E meu pai falou, olha, tem uma pessoa que eu quero te apresentar e tal, que era o Orlando Cane. Já vou falar sobre o Orlando Cane? Não, preciso estudar. É um guru, um mestre, digamos, da parte de... É um yoga meditativo, uma coisa um pouco mais... E mexe muito na respiração. Então, ele foi o guru de Fernanda Keller, triatleta, Rickson Gracie, entre outros atletas aí. E eu comecei a segui-lo, né? Comecei a ter algumas... aulas com ele 2 vezes na semana, na época eu morava no Rio, e ali foi um início dessa parte da consciência, principalmente de respiração, né, de lucidez, de voltar a ter um pouco mais de lucidez, mas eu sabia que eu precisava ir mais a fundo, porque eu precisava lidar com certas emoções que não era só através da respiração. E aí foi quando eu falei com a Alessandra, né, que é a minha empresária, falei, ó, eu preciso encontrar alguém, o Juliano, que é marido dela. Na época a gente começou um trabalho, foi início de 2013, e desde então a gente tá junto. Então foi um momento que eu tava meio que assim, tinha perdido a vontade de fazer aquilo que eu mais gostava e tava me acabando em coisas que não eram, né, na noite, bebendo, e falei, cara, eu não sou isso, não posso ser só isso, né? Eu não posso perder aquilo que tenho de mais valioso, que é amar o que eu faço. Então, foi ali onde eu achei que eu tinha que buscar ajuda. E ali foi minha mudança, sem dúvida alguma, na minha vida. Você falou de mudança de respiração, mas provavelmente uma série de coisas mudaram na sua vida. Rotinas, alimentação, treinamento, né? Como médico do esporte, eu acompanho nesses 20 anos uma mudança muito grande, por exemplo, na parte de alimentação. A gente falava... Por exemplo, em 2004, assim que eu me formei, né, eu era um dos caras que, com toda a pouca mídia que existia na época, porque, por exemplo, o YouTube é 2005. Você tá falando com um cara que é pré-YouTube, tá? Não é pós, é pré. Mas eu falava de dieta hiperproteica.
E assim, em 2003, o cara mais importante da parte de estudo de proteína, um pesquisador chamado Stuart Phillips, que hoje eu tenho a satisfação de ser amigo, né? Ele publicou um trabalho falando que, por exemplo, se você tivesse uma quantidade de proteína na sua alimentação que fosse acima de 15% do volume calórico total, ou seja, se mais de 15% do valor de caloria da sua refeição fosse composto por proteína, você estava arriscado a ter problemas de saúde. E uma coisa que só foi mudar, por exemplo, em 2006, trabalho de um cara, de um australiano, Shane Bisborough, que ele falou assim, olha, pera lá, que quando a gente fala de treino de força, a coisa não é bem assim. Então, a gente tem que assumir que para o treino de força, quantidades de proteína que chegam até a 2,5 gramas por quilograma de peso corporal, que dá muito mais do que 15% do VET, né? Eles não só sejam benéficos, como sejam necessários. E aí a gente só vai ter um posicionamento da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, né, ISSN, lá para 2016, quando o presidente, né, o José Antônio, ele trabalha junto com uma série de outros pesquisadores, né, Alan Aragon, caras muito famosos nessa área, ele fala assim, gente, pera lá, proteína é muito necessário. E quanto mais o esporte é intenso, mais se degrada, logo mais proteína tem que entregar. Quer dizer, esses 20 anos, a nutrição esportiva ela virou de ponta cabeça. Era da galera que vivia comendo carboidrato, que não está errado, porque o carboidrato é um grande poupador de proteína muscular. Uhum. Então, se você fizer as proporções corretas, você consegue um bom resultado, tá? Mas a gente saiu de proteína muito pouco para, não, vamos entregar proteína com abundância, né? Treinamento, por exemplo, foi outra coisa que mudou. Mudou muito. Conta um pouquinho pra gente do que foi essa mudança, tanto na nutrição quanto no treinamento nesse período. Cara, é engraçado, né? Eu nunca fui um cara de me privar, né, em relação à minha dieta. Lógico, eu me cuido e tal, mas graças a Deus uma genética boa em relação a Você nunca foi do frango e batata doce? Só isso não, né? Tipo, tem o dia do lixo, tá, sabe? Então, assim, eu nunca, de certa maneira, nunca me privei. Mas eu sempre fui um cara... Só que, assim, eu tive dificuldade, digamos assim, nessas mudanças, né? Poxa, alguns anos, falava-se muito do carboidrato, aí depois fala de proteína, aí começa aquela galera, eu lembro até um filme do Netflix, né, que era o... Super Size Me? Não. Que é o pessoal que não comia nada de proteína. Game Changer? Game Changer. Não comia proteína animal? Animal. Comia proteína vegetal. Só proteína vegetal. E aí você começa a falar, cara, o que você... Né? São tantas coisas, né, que aparecem. Aí você, de alguma maneira, você tem que se adaptar daquilo que você se sente bem também, né? E, lógico, procurar profissionais, né, que sejam bons ou pessoas que você realmente confia e tal. Então, nessa parte de nutrição, assim, eu acho que eu sempre consegui lidar bem, mas tive uma dificuldade. O principal para mim foi em relação ao treinamento. Eu acho que mudou muito a parte de treinamento. Eu lembro que, antigamente, hoje em dia, você tem muitos mais treinos, principalmente a parte de mobilidade, né? Antigamente, a gente treinava muita força, eram alguns exercícios de força. Quando eu chego na seleção, em 2006, você tinha um outro, leg press, tá. Hoje em dia, você tem uma gama de exercícios, né, muito maior, né? Que eles são importantes dentro do esporte, né? Então, poxa, na época a gente não fazia agachamento, não fazia terra, não fazia, entre outros, junto com outros, aqueles que a gente fala exercícios de transmissão, né? Tipo pós, né? A gente só saltava na época. Sim. Muitas coisas foram sendo agregadas, né? E talvez menos vezes, né? Pelo menos no voleibol, antigamente treinava força, cara. A gente fazia, às vezes, até 2 vezes no dia musculação, na seleção. A gente dividia um pouco as séries, mas fazia... Então, a gente malhava todos os dias. 2 vezes por dia. Era uma maneira também de prevenção com força. Quantas repetições vocês trabalhavam mais ou menos? A gente trabalhava normalmente de 8 a 10. Cara, é bastante repetição. Porque você pensar que o vôlei, você joga no ar. Então, você fica pouco tempo no chão. Você tem que treinar explosão, né? Então, a gente... Lógico que tinha a parte de explosão, mas a gente fazia um bom tempo de período de adaptação assim, de força e treino muitas vezes. Ao longo dos anos, conversando até com preparadores físicos, com amigos e tal, eu falo, cara,
gente vai mudando, né? Principalmente porque você precisa estar bem, principalmente para o teu treino de quadra. Sim, né? sim. Que é onde você precisa desempenhar. Então você não pode chegar Você vai toda ter hora... a transferência daquela capacidade. Exatamente. Você não pode sim. estar chegando na quadra toda hora muito preso, né? Pô, ou então quebrado. Ou quebrado. Então, assim, precisou se adaptar um pouco essa parte do treinamento, né? Na época a gente treinava muito a repetição, repetição, repetição. Hoje em dia existe um foco maior também em objetivo. Quando eu fui para a Itália, né, eu já percebi que na Itália eles trabalham menos a parte técnica, muito mais a parte de, digamos, tática, né, de coletivo, e muito mais focado em objetivos, né? Na parte mais, né, metas, digamos ali, né? E a gente, na época aqui no Brasil, a gente treinava muito mais por repetição, repetição, repetição e tempo, né? E isso ao longo dos anos no vôlei foi algo que foi mudando, né? Evoluindo ou algo do tipo assim. No começo, você chegava a fazer, por exemplo, treino de pliometria, Sim. LPO, tinha tudo isso? Tínhamos alguns treinos de pliometria bastante, né? Era a maneira de muito transformar salto, na época. né, cara? Muita coisa. Então a gente tinha, isso era frequente, né? No nosso treino digamos assim, na parte de física, né? Ao longo desses anos todos, você viu uma mudança na proporção do que se trabalhava? Porque você está falando, por exemplo, do aumento da importância da flexibilidade, né? Mas, por exemplo, dessa musculação que você fazia do 8 a 10, que pra gente a gente lê como hipertrofia, né? Porque normalmente 8 a 10 repetições máximas, o estímulo é hipertrofia. Né? Até para você fazer músculo, para você ter músculo para trabalhar. Né? Mas, por exemplo, treino de força, treino de velocidade, como que essas coisas elas foram aparecendo e sendo aceitas no dia a dia do treino para competição? Eu acho que isso também é algo que, assim, o atleta ele tinha que ter uma certa... Eu sempre fui um cara, em relação a isso, muito aberto, assim, sabe? Eu sempre gostei de experimentar coisas, assim, né? Novas. Então, de vez em quando a gente brincava com o nosso preparador físico até da seleção, que até hoje ele tá, o Renato Bach. Pô, isso aí você viu no YouTube, hein? Coisa nova, brincava, né? Tipo assim, de onde você tirou esse treino? De onde você tirou esse negócio? Sabe? Porque virava e mexia, vinham coisas novas. Porque a gente tava meio que, talvez, lembrando só daquilo ali, que era extensora, flexora, lá nos 2006. Extensora, flexora, leg press, panturrilha, entendeu? E aí era supino, puxada, remada e uma rotação, manguito ali, sabe? Então, ele foi trazendo coisas, e, né, em clubes também, poxa, jogando lá fora, você vai, né, outros trabalhos, né, os trabalhos do levantamento olímpico, né, que o pessoal usa, né, principalmente os cubanos usavam muito, né, de clean. Sim. Então, LPO. Outros exercícios, outras coisas. Eu sempre fui um cara de gostar de experimentar, mas o atleta ele tinha que ter essa abertura, né? Pô, o cara, será que vai fazer bem para mim? Ou eu vou ficar só naquilo que eu sei que, né? Não, mas a ideia é você continuar evoluindo, né? Então, eu sempre fui muito aberto assim a novas experiências. Lógico que se eu sentia que, poxa, começou a doer, incomodar muito uma coisa, a gente tira, mas porque eu acreditava que eu sempre pudesse evoluir e pudesse me manter jogando em alto nível o máximo de tempo possível. Esse foi um foco também. Por isso que eu fui tentando implementar coisas, né? Principalmente essa parte de mobilidade que eu falei, de flexibilidade, que eu sempre tive mais dificuldade. Hoje em dia, né, você começa o treino com bastante mobilidade e tal. Antigamente, talvez fosse um pouco menos isso também. Já começava no bravo, já, né? Direto. Assaltando, pau quebrava. Você falou que você sempre foi um cara cuidadoso para comer, que você nunca foi um cara glutão e que você tinha um hábito que era meio hábito contínuo na alimentação. Agora, como eu te falei, nutrição é uma coisa que mudou muito assim, nesses últimos 20 anos. Para você ter uma ideia, o whey protein mesmo só foi aparecer no Brasil no formato whey protein, se não me engano, em 1998. E ele já existia nos Estados Unidos desde 1958. Assim, a gente tem um gap de 40 anos de suplementação. Mas eu acredito que com o poder da internet, o que é a coisa da integração digital, você foi exposto a uma centena de paradigmas quebrados nesse período que você era atleta, né? Bem como foi trazido a você uma série de promessas, né, em relação a produtos e novidades, etc. O que mudou na sua alimentação? Quando você começou a usar suplementação e quais eram os seus suplementos de maior frequência de uso? Eu tô rindo aqui porque eu tô lembrando de algumas histórias, né? Manda. Muitos anos atrás, a gente, poxa,
em Saquarema, o centro de treinamento da seleção é em Saquarema, lá um centro de treinamento só de voleibol. E aí, ainda as pessoas eram um pouco céticas em relação a essa suplementação. E um dos médicos, né, na época... Que ano isso? 7, 8. 2007, 2008, 2009. Tá bom. Ainda não aceitavam muito certas coisas. O whey protein, ok. Então você já tinha, né, a suplementação do whey protein, mas a creatina ainda era uma coisa... Aí eu lembro de uma discussão até hoje, o Murilo, irmão do Gustavo, o Murilo Mendes, falou assim, você acha que os russos lá, os caras, os italianos, os caras é só no arroz e feijão? Poxa, a gente também precisa, né, de suplementação, a gente precisa começar, né, a abrir um pouco a cabeça em relação a isso. Eu lembro de uma discussão nessa, cara, briga do médico com um atleta, cara. E aí a gente começa, né, na minha vida, assim, basicamente, whey protein, creatina, o que mais? O básico era isso, né? A glutamina, outras coisas, na época a gente tinha BCA, né? Sim. Né? Aminoácidos, assim, mas basicamente, assim, de quando eu comecei até hoje, é o que eu continuo, né? Mas é o que a gente fala também, sabia? O básico é você ter uma boa fonte proteica que seja magra, porque às vezes você precisa utilizar essa proteína até para te dar mais saciedade, né? Então a gente usa isso muito para, por exemplo, pessoal em emagrecimento, né? Então, pacientes em sobrepeso, que você está tirando peso, muitas vezes envolve dieta hipocalórica, evidentemente, né? Existe uma curva de compensação, de novo, Stuart Phillips foi o cara que desenhou isso, que conforme você baixa a caloria, você aumenta a quantidade de proteína. E o interessante, por exemplo, do whey protein é que ele diminui o que é a tua fome, né? Ele tem uma ação muito parecida com o análogo de GLP-1. Esses semaglutida, liraglutida, todas essas classes de drogas, né? Ele tem uma ação muito parecida que ele é insulinotrópico. Então, ele faz a insulina agir por mais tempo. A proteína faz isso, na verdade, né? Então, você pega proteínas de boas fontes, né? Você acaba tendo essa ação no hipotálamo de aumentar, inclusive, a produção dos hormônios que vão aumentar a produção de hormônio tiroidiano. Quer dizer, a proteína é um regulador ferrado para a gente em relação ao metabolismo, né? E a gente tem duas opções de proteína, né? Você tem uma opção de proteína animal e você tem a proteína vegetal. A proteína vegetal tem uma série de dificuldades. Palatabilidade, por exemplo, é uma dificuldade muito séria, né? A capacidade que você tem de misturar a proteína vegetal. E até então, né, tinha um grupo de pessoas que não era representado, né? Por quê? Porque eram pessoas que não consumiam proteína de origem animal. E outro grupo de pessoas que desenvolviam algum tipo de alergia ou intolerância à proteína animal. E aí, o que você entrega para eles? Eles têm todo o direito de não gostar da proteína vegetal. Sim. Então, desde as pesquisas são de 1950, 1940, com proteína de levedura, que é uma proteína que ela não é nem animal, nem vegetal. É uma proteína por fermentação. E ela é extremamente limpa. E ela consegue te dar uma qualidade da bebida que é translucência. Então, ele não é aquele líquido pesado. Você consegue tratar tanto o pessoal que é vegetariano ou vegano, pela razão que for, a gente não discute, a gente só trata, né? Ou o cara que tem intolerância ou alergia à proteína de fonte animal, seja ela qual for, né? E essa tecnologia, ela permite que seja também uma coisa muito palatável, que seja versátil. Você vê, é uma coisa que, por exemplo, pra gente em 98... Você tem quantos anos? Desculpa perguntar. 38, faço 39 esse ano. Então eu acho que você não vai lembrar disso. Mas em 98, por exemplo, tinha albumina, que acabava com muitas amizades. Sim, era um desafio para as amizades. E o whey concentrado, cara, ele tinha a qualidade do whey concentrado era uma coisa que simplesmente não misturava na água, parecia talco, né? Então você acabava bebendo água e mastigando pó ao mesmo tempo, assim, com um gosto que você falava, nossa, é baunilha, baunilha pus! Nossa, é morango, morango vômito! Sabe? Dava vontade de falar pros caras, pelo amor de Deus, para de desenhar comida gostosa na capa do whey, isso não reflete a verdade, isso não tem gosto de bolo Floresta Negra, pelo amor de Deus, não mente. Eu sei que é ruim, mas não precisa mentir. Meramente ilustrativo, né? Tinha que botar. Tinha que ter embaixo, né? Nessa época, você teve algum contato com algum suplemento desse, bicho? Se você pensar bem lá atrás, o whey protein na época ele era difícil, né? Porra! Ele não misturava com a facilidade de hoje. De jeito nenhum, né? cara.
Foi mais isso. Eu lembro da diferença que a gente vê para os whey protein de hoje, né? Então, para as proteínas que a gente tem hoje. Mas eu lembro disso. Eu lembro desses... E os gostos eram... Cara... Não, e quando saiu o primeiro whey protein hidrolisado? Porque a hidrólise, né? Sim. Normalmente é uma hidrólise ácida. É como se você estivesse fazendo vinagre. Então tinha aquele gosto de chocolate com vinagre de maçã. Assim, que gostoso que tá esse whey protein! Dá mais um golinho desse chocolate azedo. Sabe? Era uma coisa lazarenta. A proteína de levedura você consegue dar um... Hoje você consegue manipular esse paladar com maior habilidade, né? O que a gente precisa, porque... Sim. Assim, eu sou um atleta amador, né? Mas eu sou um grande consumidor de proteína, até para conseguir fazer todas as coisas que eu faço, dar conta das minhas atividades, né? Só o suplemento consegue encaixar certinho em determinadas brechas, né? Ou, assim, para você também, não dá para você... Terminou um treino, beleza, vou meter um prato de arroz, feijão, linguiça e cebola. Porra, pelo amor de Deus, né, cara? Então, tinha que ter alguma coisa, né? E a evolução foi muito boa nisso. Muito. A diferença... E as pessoas abriram a cabeça, falando desse médico. Mas muito estudo. Agora, você sabe que essa encrenca que o pessoal tem com creatina, ela não é justificável. Pra você ter uma ideia, a creatina é o suplemento mais estudado e mais seguro de toda a literatura. Tem trabalho de creatina a partir de 1880, quando ela foi... Quando o cara descobriu ela, não é de agora. É novidade. Não, a gente começou a usar mais frequentemente agora, mas eu não sei se você lembra da época que o Ronaldo Fenômeno, ele voltou da Europa, né? E aí, não, é creatina. O pessoal fez uma confusão, porque creatina. Não então. Eu tô te falando que existia essa... E eu, garoto ainda, tipo, já ter 22, 23 anos, não vou nem encostar na creatina, pelo amor de Deus. Não, eu lembro que eu comprei um pó de creatina, eu peguei essa creatina. Nossa, eu tenho creatina. Eu tava me sentindo um criminoso, um transgressor. Assim, sou muito malandro porque eu tenho essa creatina. Olha que loucura. Você lembra do que foi teu primeiro contato, por exemplo, com suplementação, principalmente com creatina? Você lembra o que foi, assim, no teu desempenho? Assim, eu lembro de... A proteína, principalmente, o que você falou, né? Do whey protein, era o lance tipo de você, final de treino, já colocava ali, fazia um shake. E de alguma maneira você já, muitas vezes, você acaba treino, né? Ou cansado, ou muito. Aquilo ali já te... Eu lembro de ter picos, né? De abaixar muito a minha glicemia depois de treino, ou depois de jogo, principalmente, de chegar no vestiário já meio... Que assim... A proteína ela já te dá uma... Poxa, ali você tem um tempo até você ir jantar. E como você disse, de saciar um pouco, né, de você, cara, no jantar também comer um pouco mais leve, conseguir controlar um pouco melhor. Isso para mim, eu lembro, as primeiras vezes foi incrível, assim, essa diferença. E da creatina, eu tinha um pouco de recuperação, assim... Sentia muitas dores musculares, assim, principalmente depois de malhar, dia seguinte, eu sempre ficava um pouco dolorido, alguma coisa do tipo. Usando a creatina com frequência, ela me ajudava nessa... Eu acredito que eu fui me acostumando a ter uma recuperação muscular melhor em relação a isso. Principalmente depois de treinos um pouco mais fortes na academia, treinos físicos, né? E eu lembro que eu precisava também, porque eu sou meio esquecido, assim. Aí tinha o Clivão, que era o nosso faz tudo lá, que ele já vinha, acabava o treino com o copinho junto com a creatina. Bruno, creatina. Então isso fica na minha memória. Cara, o que você gostaria de... Se você pudesse escolher uma parte da sua carreira, né? Eu sou de uma geração que seguiu você, mas a gente está frente a uma geração que está chegando para substituir a gente, né? O que você gostaria que eles aprendessem com a tua carreira? Qual que seria o propósito principal da tua carreira se fosse para ensinar um mais jovem, meu? Que aí o que a gente fala é quase como se fosse um legado, né? Exatamente. Basicamente a palavra, assim, para resumir. Eu acredito que seria a coisa da dedicação, do comprometimento. Isso é algo que eu aprendi com outros e sempre acreditei que esse fosse o caminho para a gente conquistar, né, os nossos sonhos. Então, isso foi algo fundamental da minha vida.
E eu acredito que buscar ser o melhor, que foi o que eu tentei fazer, principalmente depois desse meu trabalho, assim, depois de 2013, de ser o melhor companheiro que eu pudesse, né, para aqueles da minha equipe, né? Então, como eu disse antes, a minha intransigência no meu início talvez tenha me feito chegar onde eu cheguei, mas eu me preferi muito mais depois, mesmo que eu ainda tenha momentos ainda de lidar comigo, mas de ser um cara onde busco motivar quem está do meu lado, né? Sempre com algo, buscar coisas positivas, entendeu? E liderando pelo exemplo. Talvez mais do que palavras, o meu exemplo de comprometimento, de chegar antes, de fazer aquilo, né, com amor. Então, eu acho que essas são as coisas que eu gostaria de deixar, né? É lógico que os títulos eles são incríveis, isso não podem deixar, não vamos ser hipócritas dizendo que o esporte ele é através de resultado, o teu foco é vencer, né? Então, a minha vida, eu tive esse foco sempre, continuo tendo, né, para vencer, mas dessa parte do processo, porque eu acho que isso que é o fundamental, que a gente aprende demais, né, no processo, né, em relação à dedicação, ao comprometimento, ao teu foco. Então, eu acho que essas seriam as coisas que eu gostaria de deixar, assim, se as pessoas, né, os mais jovens, veem. Pô, tem muitos caras que foram, né, eu até falo, mais habilidosos, poxa, Maurício, Ricardinho, a gente teve levantadores gigantes, né, foram referências para mim, né, inspirações, mas eu criei, né, eu fiz a minha carreira de uma outra maneira, né, eu fui um cara que eu precisei trabalhar mesmo, talvez aquele talento fino que eles tivessem, eu não tivesse, mas eu precisei, eu encontrei assim a minha maneira de ser bem sucedido. Ricardinho é meu brother de internet, o Herbert é meu brother. A gente está combinando um jogo de vôlei. Aí, ó. Eles contra eu e mais alguém que eu consegui chamar. Eu pensei em chamar o Gustavo Borges, porque ele é muito maior que eu. Será que o Gustavão é bom no vôlei, Gustavo Borges? Eu tô pensando em chamar você para reforçar. Você topa? Vamos nessa, vamos pra essa pelada. É jogo de amizade, cara. Pelo amor de Deus. Você falou vida 3 vezes na tua fala. Usando o raciocínio que você desenvolveu, fala para mim, o que a vida é para você? Defina a vida. Desculpa, tá? Eu tinha que te apertar. Sim. Vida para mim é família. Acho que é a primeira coisa que me vem na cabeça. Família, relações, porque nossa vida ela é feita de relações e isso eu acho que é a coisa que eu vou levar para sempre. Todas as pessoas que foram tão importantes, né, durante toda a minha trajetória, não só dentro como fora de quadra. Então, acho que as relações elas são fundamentais e amor, cara. Eu acho que é isso. É o que a gente consegue colocar naquilo que a gente faz, é aquilo que a gente consegue dar para as pessoas que a gente tem ao nosso lado. Acho que são, talvez, nunca tinha respondido essa pergunta. Uma pergunta meio um pouco mais provocante, né? Desculpa, mas que eu acho que são os pilares assim, né, da minha que eu acredito que é a vida. É que eu acho importante falar para as pessoas o que é a visão de um campeão, sabe? Eu acho que hoje a questão de internet e de fama, sabe? As pessoas têm confundido muito fama com sucesso. E muitas pessoas têm buscado sucesso, aliás, têm buscado a fama, apesar de aquilo não representar sucesso. Essa nova geração, acho que ainda mais. Eu acho que é geral, sabia, Bruninho? Você acha? Eu acho que isso despertou nas pessoas uma vontade, porque eu vejo, por exemplo, pessoas até de uma geração anterior à minha, como elas ficam quando elas lidam com um pouco de fama. Eu acho que isso é uma coisa que está dentro de cada ser humano, e tem gente que responde bem, e tem gente que responde muito mal. E eu acho que nesse sentido, a posição que você ocupa na vida das pessoas por conta da sua profissão, do que você escolheu montar a sua carreira, você foi uma pessoa que não procurou a fama, mas teve que lidar com ela. No seu processo de busca e alcance do sucesso.
Ou seja, em algum momento, aquilo ficou muito claro para você que não era aquilo que você buscava e que você tinha que administrar aquilo para conseguir chegar onde você queria, aquilo não se tornar um fardo. Então, para mim, é muito importante trazer para as pessoas que assistem a gente, né, o que é essa visão. O que é a visão de vida de uma pessoa que venceu na vida? Ou mais, que vence na vida, porque é um presente, é uma coisa constante, sabe? E para mim foi muito importante observar assim de perto e falar com você para escutar você fazer esse raciocínio aqui na minha frente. Eu acredito muito nesses valores, assim, sabe? Que são as coisas que realmente norteiam a minha vida, pelo menos, né? É lógico que o vôlei tem um papel fundamental em tudo aquilo que eu fiz, mas é através do amor pelo que eu faço, entendeu? Então, foi por isso que não foi pelo... é lógico que você sonha lá embaixo, você quer ser campeão olímpico e tal, mas o mais bacana é você conseguir realmente fazer aquilo que você ama. Porque aí é onde você vai ter o prazer de desfrutar dos momentos, de estar ali, né? Lógico que vem um monte de responsabilidade, como a gente disse antes, mas é realmente isso. E não só naquilo que você faz, nas relações que você tem. E a família, como eu disse antes, é talvez a coisa mais importante da nossa vida. Então, são os meus, digamos assim, talvez os meus pilares aí. Bruninho, eu quero te agradecer muito pelo papo de hoje, dizer o quanto eu te admiro. Prazerzão. Te desejar Obrigado, muita prosperidade, felicidade, que sua vida continue intensa, né? Com certeza. E que para você, que você alcance essa lucidez que você queria desejava ter lá antes e que você enxergue tudo e cada momento que está daqui para frente. Obrigado. Cara, felicidade, obrigado, viu, meu? Obrigado mesmo, foi um prazer, acho que muito enriquecedor para mim também. Às vezes a gente não para falar sobre isso, né? E é importante as pessoas também escutarem, né, histórias e talvez se inspirarem de alguma maneira, né? E como eu disse antes, a nossa vida ela é feita, ela é, como você disse, é um presente, é constante, né? Desafios constantemente sendo provocado por obstáculos e como a gente lida com eles, né? Então, eu acredito que nós temos que correr atrás dos nossos sonhos, mas sempre com esses valores que nos norteiam aí. Então, obrigado por me fazer refletir um pouco e bater esse papo com você hoje. Não, foi sensacional, foi a melhor coisa do dia. Pessoal, estou aqui com o Bruninho, então, agradecer muito a presença dele. Bem-vindos, como sempre, às nossas reflexões, aos nossos bate-papos. Bruninho, qual que é o teu Instagram para o pessoal te seguir? Bruninho1, lá no Instagram. É a única rede social que eu uso. Pronto. Então, é isso. Bruninho1, tô lá. Acompanhe o Bruninho no Bruninho1, @Bruninho1 do Instagram, para vocês terem noção um pouco mais da quantidade de aprendizado que vocês podem ter, tá? A gente vai ficando por aqui. Um podcast sobre esporte, saúde e muito sucesso. Estão vendo? Beijo para vocês. A gente se vê.